É lógico que buscam uma moeda mundial, mas uma que eles possam controlar. Essa é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O nome é SDR, Special Drawing Rights, ou Direitos Especiais de Saque. Alguns chamam também de XDR. Não era considerado, até pouco tempo atrás, uma moeda em si, apenas um indicador, um mecanismo financeiro usado pelo FMI, Fundo Monetário Internacional, para ajudar países com problemas. Porém, a forma como é usada mudou radicalmente com a crise de 2020. Foram tantos países pedindo ajuda ao FMI que ele passou a emitir SDR como se fosse moeda mesmo. Então é importante notar, na própria página do FMI diz que SDR não é uma moeda, apenas um indicador financeiro, um valor balanceado de várias moedas. Mas, como vamos mostrar nesse vídeo, passou a ser usado como moeda, mesmo que o FMI diga que não. Mas antes disso, vamos entender como surgiu a SDR. Ela surgiu de forma não surpreendente por ocasião do abandono do Acordo de Bretton Woods, do padrão ouro. Houve uma época em que o dólar era lastreado em ouro. Um dólar valia exatamente 0,88 gramas de ouro. Em tese, qualquer pessoa poderia levar seus dólares ao Banco Central americano e pedir o ouro em troca. Esse sistema funcionou por muito tempo e foi o que deu ao dólar o valor que ele tem hoje. Porém, no final da década de 1960, muitos países que tinham reservas em dólar começaram a duvidar do valor dele e então pediram para trocar seus dólares por ouro. Isso não deveria ser problema, certo? Porque a ideia é que cada dólar emitido pelo governo americano ele depositaria igual valor de ouro lá no Fort Knox, no grande forte em que ele guarda todo o ouro. Portanto, mesmo que todos os países do mundo pedissem para converter todos os dólares em ouro, não haveria problema, tá todo o ouro lá. Só que, como já explicamos em outros vídeos, é muito interessante para um governo imprimir dinheiro novo. É a forma mais fácil de arrecadação que tem porque impõe um imposto inflacionário em todos os indivíduos ao mesmo tempo, sem precisar cobrar, fazer conta e tudo mais. De fato, governos sempre usaram esse truque para fechar suas contas, desde sempre. Algumas vezes de forma descontrolada, como foi no caso do Brasil na década de 1980. Outras vezes de forma mais controlada, mas sempre tem alguma inflação. O governo americano não é diferente, particularmente na década de 1960, com a Guerra Fria, corrida espacial, ele imprimiu muito dinheiro. Nessa época, o dólar já era a principal moeda de troca mundial. O que aconteceu? No final de 1960, governos do mundo todo perceberam que o dólar estava perdendo valor. O governo americano estava simplesmente imprimindo demais. Então, muitos países estrangeiros e mesmo empresas começaram a pedir para trocar seus dólares por ouro. O governo americano inicialmente manteve sua palavra. Mas lembra, ele estava imprimindo dinheiro loucamente. Ele não estava cumprindo aquilo de guardar um pouquinho de ouro para cada dinheiro que ele emite. Logo ele percebeu que ia acabar com suas reservas de ouro totalmente se continuasse nessa linha. À medida que mais e mais gente começou a achar que o governo americano iria parar de converter dólar em ouro, mais gente queria sacar o ouro. Isso tornou a coisa inevitável. Todos sabemos o resultado disso. Em 15 de agosto de 1971, Nixon anunciou o fim da conversibilidade. Mas mesmo antes dessa data, o Fundo Monetário Internacional ficou preocupado com isso. Imaginava-se que, sem o padrão ouro, o dólar perderia sua função como principal moeda internacional e o mundo mergulharia num caos porque não havia, na época, outra moeda capaz de sustentar o valor e ter liquidez suficiente para abastecer o comércio mundial. Foi então que, em 1969, o FMI pariu o SDR, Special Drawing Rights, ou XDR como preferir. Qual a ideia então? Essa nova moeda seria uma moeda entre países. Indivíduos ou empresas não possuem SDR. Você não pode comprar um carro ou uma casa com SDR, mas países podem ter SDRs em suas reservas. O valor do SDR é estabelecido com base no valor de uma cesta de moedas selecionadas: o dólar americano, a libra inglesa, o euro, o ien japonês e o renminbi chinês. Portanto, o valor seria algo equilibrado, tendendo a manter o valor no tempo, e sem que nenhum país tivesse diretamente controle sobre ele. A ideia é que o FMI distribuísse valores de SDR para todos os países que participam do fundo, em número proporcional à participação desses nesse fundo.
E esses países, se precisassem de dólar ou euro ou qualquer outra moeda, podem trocar esses SDRs por outras moedas com outros países. Então o Brasil recebe lá uma quantidade de SDR todo ano. Fica na reserva do país isso. Se amanhã ele precisar de euros, por exemplo, pode vender os seus SDRs para a Alemanha e trocar por euros. Ou pode vender seus SDRs para os Estados Unidos e trocar por dólares. Qualquer outro estado associado ao FMI pode fazer isso. O FMI incentiva os países ricos a trocar tais SDRs porque, como eles passam a fazer parte da reserva desses países, viram mais um fator de estabilidade. O SDR não é baseado em um país só, portanto é teoricamente menos volátil, menos dependente da situação de um único país. A ideia do FMI é que esse valor se tornasse a base de referência no comércio internacional, criando de fato uma moeda mundial, mas uma moeda que só podia ser usada entre países. Embora, com isso sendo usado no comércio internacional, é apenas questão de tempo para as pessoas começarem a usar este padrão como definição de preço das coisas. Então, mesmo que você continue usando real, ou dólar, ou qualquer outra moeda para comprar as coisas no dia a dia, o valor das mercadorias tenderia a ser fixado em SDRs e você faria uma mera conversão pela paridade dessas moedas. Mas você pode perguntar, como o FMI cria essas SDRs? Porque ele não tem imposto, ele não tem como cobrar imposto de ninguém. Bom, ele simplesmente as cria do ar, uma vez aprovado pelo Conselho de Membros. E lembre-se, elas têm uma paridade fixa com uma cesta de moedas. Algo errado não está certo aí. O fato é que o SDR só não se desvaloriza loucamente porque os países ricos se comprometem a manter a paridade estabelecida pelo FMI. No momento que esses países ricos não toparem mais fazer isso, a história será outra. Porém, ao contrário da previsão sombria do FMI lá na década de 1960 sobre o colapso do dólar, isso não aconteceu. Mesmo com o fim do padrão ouro, o dólar seguiu sendo a principal moeda de reserva de muitos países e a moeda efetiva de trocas mundiais hoje. Por quê? Bem, os Estados Unidos fecharam um esquema dos petrodólares com a Arábia Saudita e países do Oriente Médio. A crise do petróleo nos anos 70 foi feita para garantir não apenas a ascensão dos países árabes produtores de petróleo, mas também para manter a supremacia mundial do dólar. Um bem bolado arranjo por parte dos americanos para garantir que todos os demais países continuassem dependendo do dólar. Atrelaram a compra de um produto universalmente indispensável, o petróleo, ao dólar. Para entender essa história em detalhes, tem um vídeo aqui no canal que explica isso muito bem, por que os americanos não saem do Oriente Médio. Com isso, os SDRs continuaram existindo, mas nunca vieram a ser o que o FMI pensava que seriam lá na década de 60. Mas isso até 2020. Porque em 2020 estamos vendo novamente a tempestade perfeita contra o dólar americano. Não bastasse o auxílio emergencial americano de 2 trilhões do Trump, Biden já deu outro auxílio de 1,9 trilhão e outro de 3 trilhões e está preparando mais um monstruoso agora. A quantidade de grana impressa foi tão monumental que até a taxa de poupança do americano está no máximo histórico, porque eles não estão gastando dinheiro, estão recebendo tanto que não estão gastando. E isso não é muito diferente do que acontece no resto do mundo. Até aqui no Brasil, muita gente que recebeu grana do auxílio emergencial acabou poupando esse dinheiro. O fato é que, como estamos ainda no meio da pandemia, o futuro ainda é incerto neste momento, poupar parece sim a coisa certa. Mas o fato é que, em algum momento, as coisas vão clarear. E quando clarear, a classe média americana vai começar a gastar. O fato é que governos têm criado mais moedas sem gerar inflação por algum tempo porque existem superacumuladores, pessoas muito ricas que poupam praticamente tudo que recebem. Essas pessoas têm muitos bens materiais, casas, carros, ilhas, iates, palácios de fato, mas têm muito mais dinheiro que isso investido, seja no mercado de ações, em títulos do governo, em outras coisas. Essa montanha de dinheiro poupada é tão grande que acaba absorvendo parte significativa do dinheiro impresso pelo Estado americano dentro da fortuna dessas pessoas. Quando o governo americano imprimiu fortunas para salvar os bancos na crise de 2008, não se viu grande inflação, porque esse dinheiro foi criado e colocado apenas nas contas dessas pessoas que já eram muito ricas, e elas continuaram poupando esse dinheiro.
acabou sendo meramente um truque contábil, mas que, não tenha dúvida, enriqueceu muita gente. A questão é, como explicou Michael Burry e vários outros economistas, a impressão de dinheiro recente foi muito mais ampla que isso. E a classe média, os mais pobres, quando a crise passar, vão querer gastar esse dinheiro impresso. E quando isso acontecer, a inflação será certa, inflação em dólar. Isso vai forçar o governo americano a duas possíveis ações. Ou ele aumenta os juros absurdamente, de certa forma garantindo novamente uma transferência de renda da classe baixa e média via impostos para financiar os juros dos poupadores muito ricos, ou ele quebra totalmente dando calote nos muito ricos. Ele certamente vai tentar fazer a primeira coisa, mas pode ser que inadvertidamente acabe na segunda. O mundo hoje não é mais o de 1970 e um monte de fontes alternativas de energia existem. O esquema dos petrodólares pode estar chegando ao fim. O que vai resultar daí? Bem, na ideia do FMI e da elite socialista mundial, o que eles querem fazer é ressuscitar a SDR como moeda mundial. Novamente, não uma moeda que você, indivíduo, tenha, mas uma base monetária para empréstimos entre países. No final das contas, todas as moedas do mundo, que hoje são atreladas ao dólar, passariam a ser atreladas ao SDR. Isso tornaria o próprio FMI e todos os organismos multinacionais, ONU, Tribunal Internacional e tudo mais, muito mais fortes do que são hoje. Significaria de fato a transferência de poder de estados nacionais para o governo mundial, para o FMI, porque isso seria a última tábua de salvação dos estados. Não apenas dos países quase quebrados como o nosso, mas também de países do primeiro mundo. Seria uma forma muito simples de iniciar um governo mundial pós-pandemia. Bem-vindo ao grande reset mundial. No final, poder é dinheiro e dinheiro é poder. Se a hegemonia americana acabar, e o governo americano atual parece estar fazendo de tudo para garantir isso, certamente haverá transferência deste poder. A questão é que muita gente aposta na China, mas a elite mundial socialista aposta no FMI. E o que eu penso disso? Bem, eles estão subestimando as criptomoedas. Quando o dólar colapsar, e vai colapsar, pode até ser que países adotem o SDR como moeda para tentar se salvar. Mas os indivíduos já estão fazendo essa escolha agora, por criptomoedas. Com a internet e a descentralização da informação, as elites socialistas mundiais já perceberam que não conseguem controlar a população localmente, precisam de um governo global. Não adianta um país proibir o Bitcoin, um país fazer censura na rede, um país limitar as liberdades. É preciso que isso seja centralizado. O erro deles é achar que isso basta. Não basta. Como já explicamos no vídeo Por que o Estado vai desaparecer, lá no canal Ancapsu Classic, a descentralização de fato torna economicamente inviável grandes organizações hierárquicas. Não importa o SDR ou qualquer outra iniciativa mundial, no final, quem vai vencer é o indivíduo. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!